Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula sobre como estudar matemática. Nesta aula, vamos falar a respeito de nervosismo na hora da prova, tá? Não que o que eu vá falar aqui seja uma garantia de que vai resolver o problema, mas eu acho que é algo que pode ajudar bastante e, quem sabe, até resolva, né? Porque vários alunos às vezes dizem o seguinte: pô, professor, eu fico nervoso demais na hora da prova, né? Então o meu desempenho cai bastante, né? Pessoal, é o seguinte, na minha opinião, para você, uma das maneiras de você combater esse nervosismo na hora da prova é você, quando estiver estudando matemática, fazer com que o seu estudo seja mais parecido com o momento da prova, tá? Então, por exemplo, digamos que um aluno diga assim: professor, eu gosto de estudar matemática deitado no sofá de casa. Pô, mas aí essa situação está muito diferente da situação que você vai encontrar na hora da prova. Como é que você faz prova? Você não faz prova sentado numa cadeira, né? Numa posição correta, né? Sem estar muito troncho, né? Tente simular esse tipo de situação em casa, né? Sentado numa cadeira, né? Posição correta, né? Professor, mas ali não está valendo nada, né? Fazer aquelas questões que o professor passa não está valendo nada, não está valendo nota. Oi, e por que você que tem dificuldade em fazer prova, porque fica muito nervoso na hora da prova, por que você, na hora que está estudando matemática em casa, não faz assim: eu vou fazer, o professor hoje passou 10 questões para eu fazer, ou 5, vamos dizer que sejam 5. O professor passou 5 questões para eu tentar fazer hoje. Eu vou tentar fazer essas questões como se eu estivesse fazendo uma prova de matemática, tá? Pô, professor, mas então você está querendo que eu fique nervoso na hora de estudar em casa? Não, eu não quero que você fique nervoso na hora de estudar em casa. Eu quero que você simule mais situações de prova. Então, por exemplo, se você começa a diversas vezes em casa, toda vez que vai estudar matemática em casa, pensa assim: eu vou... Porque quando você vai fazer como se estivesse numa prova, não é para você trazer o nervosismo da prova, é para você trazer a seriedade da prova, tá certo? Então, eu vou tentar fazer essas questões agora de uma maneira tão séria como se eu estivesse fazendo prova. Quando você está fazendo prova, se você tenta fazer uma questão e não consegue, você até pula para outra, né? Pode ser que a outra esteja mais fácil. Mas, por exemplo, se você tentou todas as questões da prova e tem algumas que você ainda não conseguiu fazer, você normalmente não entrega a prova. Se ainda tem tempo para fazer a prova, normalmente você vai tentar novamente fazer aquelas que você não conseguiu. Então, se você, quando está estudando em casa, estuda de um jeito que estuda deitado no sofá, ou então pega uma questão, acabou de ler a questão, não sei não, já passa para outra e não volta mais para ela, né? Então veja, você está treinando de uma maneira muito diferente daquilo que você vai fazer, vai ter que fazer na hora da prova, né? Vamos fazer uma comparação com o esporte, né? Por exemplo, se um cara é um corredor de 100 metros rasos, né, no atletismo, ele tem que ficar treinando, simulando corridas de 100 metros. Não que todo o treino dele seja simplesmente ficar correndo 100 metros, né? Em alguns treinos ele vai estar treinando a largada. Em alguns treinos ele vai estar treinando o meio desses 100 metros, assim, a corrida dele ao longo dos 100 metros. Em outros momentos ele vai estar treinando a chegada desses 100 metros. Em outros momentos ele vai estar treinando musculação, né? Mas ele está totalmente focado nos 100 metros. Agora imagina que um cara quer ser corredor de 100 metros rasos e ele gosta de treinar correndo 5.000 metros. Né? Todo dia ele corre 5.000 metros.
como é que esse cara vai se especializar em 100 metros rasos se ele todo dia corre 5.000 metros? Então, o que eu estou propondo que vocês façam é, se você fica muito nervoso ou muito nervosa na hora da prova de matemática, tente simular situações em casa como se você estivesse fazendo a prova de matemática, tá? Eu vou tentar fazer essas questões aqui com a seriedade, não é com o nervosismo, mas é com a seriedade de uma prova de matemática. Poxa, professor, eu fui fazer isso pela primeira vez, fiquei muito nervoso. Continue. Eita, professor, da segunda vez eu já fiquei um pouquinho menos nervoso. Da outra vez, menos ainda. Depois, menos. Então, você está simulando seriedade de prova, né? E com o passar do tempo, você vai se acostumando com isso. E aí, quando você chega na hora da prova, quer dizer, é só mais um momento que você está sentado para fazer questões de matemática com a seriedade, com a mesma seriedade que você encara quando está fazendo em casa, tá certo? Então, eu acho que se você começar a praticar dessa maneira, eu acho que pode ajudar você em relação a esse nervosismo na hora da prova, tá certo? E uma coisa que é fundamental é o seguinte: na hora da prova, não adianta ficar pensando que se tirar nota baixa é o fim do mundo. Isso não te ajuda em nada. O teu momento, naquele momento, na hora da prova, você tem que pensar o seguinte: eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso. Tá certo? Para de pensar em nota. Você tem que pensar em fazer o melhor que você pode naquele momento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.